E aí, galera, beleza? Você sabe o que é fundo imobiliário? Você quer viver de renda com ativos que protegem o teu patrimônio, te pagam rendimentos mês a mês, podendo te gerar uma renda extra ou até a tua liberdade financeira? Fica comigo até o fim do vídeo, porque hoje eu vou falar 8 motivos para você investir em fundos imobiliários. Mas se você ainda não me conhece, eu sou Luiz Antônio, eu sou engenheiro civil e me dedico a estudar sobre investimentos e educação financeira e a passar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Então não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar com teus amigos, para me ajudar a crescer cada vez mais. O brasileiro tem uma cultura de gostar muito de investir em imóveis, em comprar ou construir imóveis residenciais ou comerciais para alugar e assim obter renda. Talvez porque isso seja um patrimônio tangível, eu consigo pegar, eu consigo sentir, ter a segurança e a sensação de que aquilo é meu. Mas matematicamente isso nem sempre é o melhor tipo de investimento. A gente também tem uma cultura muito forte que é a história de ter a casa própria, como uma condição para uma segurança e para uma perpetuidade. E aí a gente acaba olhando para o mercado imobiliário como um bom investimento, às vezes até como o único investimento. Que de fato pode ser verdade, pode sim ser um bom investimento, mas não necessariamente o único. E hoje eu vou comparar um investimento num imóvel tradicional, numa residência do tipo Minha Casa Minha Vida, e um investimento feito em fundos imobiliários. E vou te mostrar, vou te comprovar que investir em fundos imobiliários pode ser uma excelente alternativa em relação a investir em imóveis. E os fundos de investimento imobiliários, ou a partir de agora somente FIIs, foram criados para essa alternativa, para a pessoa, ao invés de investir diretamente em imóveis, investir em imóveis através do mercado financeiro. Os FIIs são ativos financeiros que te possibilitam investir no mercado imobiliário em ativos lastreados em imóveis com pouco dinheiro. Funciona mais ou menos assim. Uma instituição financeira, um banco ou um banco de investimentos, por exemplo, decide que vai criar um fundo de investimentos com o objetivo de investir no mercado imobiliário. Aí ele vai lá, faz toda a papelada, pega a aprovação com as instituições controladoras e faz um IPO, que é a sigla em inglês para oferta pública inicial. E aí vários investidores vão lá e colocam dinheiro nesse fundo, nessa primeira emissão, e recebem de volta um número de cotas proporcional ao valor investido. Por exemplo, se o fundo conseguiu captar em valores baixos, para ficar mais didático, R$100.000, e eu investi R$1.000, se o fundo determinou que o valor inicial da cota é de R$100, então o fundo tem no total 1.000 cotas. E como eu investi R$1.000, eu vou ter direito a 10 cotas desse fundo. E é assim que o fundo capta dinheiro. E aí, de posse desse dinheiro, ele precisa alocar esse valor em investimentos. E aí ele pode comprar um prédio com lajes corporativas, pode comprar galpões logísticos, pode comprar participações em shoppings, pode comprar cotas de outros fundos. Isso depende do tipo do fundo. E aí ele aluga, seja seja as lojas do shopping, as lajes corporativas, eles alugam para grandes empresas e as empresas em retorno pagam aluguel, como funciona normal no mercado imobiliário. E aí, conforme ele recebe esse aluguel, ele paga as despesas do fundo e distribui os rendimentos dos aluguéis para os cotistas. Empiricamente, é como se de fato eu estivesse sendo coproprietário de um grande shopping, ou de um prédio inteiro, ou de um condomínio de galpões logísticos, e recebo, por ser coproprietário, um percentual proporcional às cotas que eu possuo de aluguel. Mas diferente de outros tipos de fundos de investimento, se eu quiser desinvestir o valor que eu investi, se eu quiser resgatar as minhas cotas e só ir lá resgatar e pegar o meu dinheiro de volta, nos fundos imobiliários eu preciso vender essas cotas para outra pessoa. Ah, Luiz, e como é que eu vou fazer isso? Eu boto um anúncio no OLX e espero alguém comprar? Não. Os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores, o que quer dizer que todo dia tem gente comprando e vendendo cotas dos fundos. E isso se traduz em uma boa liquidez. Se todo dia tem gente comprando e vendendo, é fácil eu conseguir resgatar o dinheiro que eu investi. Lembra lá da questão da liquidez, que quer dizer a velocidade que eu consigo sacar um investimento e botar no meu bolso? Os fundos imobiliários têm essa vantagem. E agora que você entendeu de forma básica como funciona os fundos imobiliários, eu vou responder aqui o Lucas Luiz, que fez uma pergunta num vídeo anterior sobre investir ou não em imóveis. E eu vou te dar 8 motivos, comparando, por que é melhor investir em fundos imobiliários do que em imóveis. Primeiro, imagina, vamos comparar aqui uma casa de baixo padrão, Minha Casa Minha Vida, de valor lá de R$120.000, por exemplo.
Se eu quiser comprar uma casa dessa, um imóvel desse, para alugar e me gerar renda, eu tenho duas opções. Ou eu fico juntando os 120 mil reais e compro à vista, ou eu financio. O que é pior, porque eu vou pagar os juros do financiamento e muitas vezes o aluguel não vai nem compensar esses juros. Mas para eu ganhar rendimentos com o aluguel dessa casa hoje, eu preciso financiar. Ou então esperar eu juntar os 120 mil reais. Os fundos imobiliários não. Eu posso começar investindo com 10 reais. Existem fundos de vários valores, mas você encontra bons fundos por, sinceramente, 10 reais. E lógico, você vai receber um valor proporcional ao valor investido. Quanto mais baixo o valor do fundo, menos você vai receber. Mas é uma questão de proporcionalidade. Segundo, caso você precise, você comprou a casa por 120 mil, mas você quer vender essa casa e botar os 120 mil no bolso. Por qualquer motivo que seja. Você vai ter que colocar essa casa no imobiliário ou então anunciar por conta própria e esperar aparecer um comprador. E a gente sabe que isso pode levar meses. E aí você vai ter despesa com cartório, você vai ter que pagar o corretor, você vai ter toda uma série de papeladas que só quem já vendeu um imóvel ou comprou sabe. Nos fundos imobiliários não. Você vai lá no home broker da sua corretora, coloca uma ordem de venda e a depender do valor aportado, você consegue vender tudo imediatamente. Terceiro, imagina que você comprou aquela casa lá por 120 mil reais, mas quer 20 mil reais para investir no negócio ou para pagar uma dívida. Você não tem a possibilidade de vender um dos quartos da casa ou a garagem. Mas nos fundos imobiliários você pode vender uma parte das cotas, colocar no bolso e continuar com 100 mil reais investidos. A quarta vantagem, que não é necessariamente exclusiva dos fundos imobiliários, é que a gestão desses imóveis e do patrimônio é feita por um gestor, que vai se responsabilizar por pagar o condomínio, por fazer reformas nos prédios, por procurar outros inquilinos, por fazer tudo. Você só vai receber o dinheiro dos rendimentos. Claro, isso tem um custo. Imagina que você colocasse essa casa no imobiliário para ela administrar o aluguel, você iria pagar geralmente 10% do valor do aluguel para não ter nenhuma dor de cabeça e a imobiliária só te repassar esse valor. Nos FIIs, nos fundos imobiliários, esse valor é bem mais baixo em termos percentuais. Existem taxas de administração de 0,9% ao ano. E, de novo, é uma dor de cabeça a menos para você. Você vai ser sócio de bons imóveis de excelente qualidade, com boas empresas como inquilinos, e sua única dor de cabeça vai ser receber o rendimento desses imóveis. A quinta vantagem são os inquilinos. A sua única opção com uma casa de baixo padrão, Minha Casa Minha Vida, ou um apartamento qualquer, independente do padrão, é alugar para uma família. E essa família está sujeita a perder emprego, a querer se mudar porque quer uma casa maior. E aí, se você tem 120 mil reais investido em uma única casa, com uma única família como inquilina, se você perder esse inquilino, você fica sem nenhuma renda. Já com os fundos imobiliários, os inquilinos são grandes empresas e geralmente mais de uma. Os maiores fundos possuem diversos imóveis com diversos clientes. Então, se uma empresa só entregou o prédio ou entregou o andar da laje corporativa, eu ainda tenho várias outras para me garantir a renda mensal. E o que é que você acha que é mais arriscado? Alugar para uma família ou alugar para uma grande empresa? A sexta vantagem é que os rendimentos dos fundos imobiliários são livres de impostos. Você só vai pagar algum imposto se você vender as suas cotas com lucro. Já os aluguéis do teu imóvel, da tua casa, você tem que declarar como rendimento tributável no teu imposto de renda. A sétima vantagem é que, em termos gerais, a rentabilidade dos fundos imobiliários são maiores do que os aluguéis praticados nos grandes centros. Então, se você dividir o valor do aluguel pelo valor do seu imóvel, via de regra você vai encontrar um percentual menor do que se você dividir o rendimento do fundo imobiliário pelo valor da sua cota. E essa é uma das características que vão definir a minha tomada de decisão. Para que eu invisto em fundos imobiliários, esse rendimento, esse dividend yield que se chama, precisa ser maior do que o percentual do aluguel pelo valor do meu imóvel. Claro que nem sempre eu vou ter consciência do valor exato do meu imóvel todo dia. E com os fundos imobiliários também não é diferente. O valor do fundo se traduz no valor dos imóveis. E essa avaliação só é feita ano a ano. Mas o valor da cota, ele varia todo dia. E aí você precisa ficar atento para saber se
o valor da cota não está muito cara em relação ao valor do fundo. O oitavo e última vantagem é a comodidade. Você pode fazer toda a análise do fundo, toda a pesquisa, através da internet no conforto da sua casa. Enquanto pesquisar imóveis, a gente sabe que exige uma extensa pesquisa, uma extensa visita aos imóveis, toda papelada de cartório, toda dor de cabeça com imobiliária, problemas na documentação às vezes. E é claro que existem alguns riscos. Os fundos imobiliários são ativos de renda variável. Isso quer dizer que você não tem a certeza absoluta dos rendimentos futuros. Como, por exemplo, grandes fundos de shoppings já decidiram que não vão pagar rendimentos nos próximos meses por causa da crise do coronavírus, onde 100% dos shoppings estão fechados ou trabalhando com horário reduzido. Por que eles fazem isso? Porque os shoppings continuam com despesas, mas as lojas estão fechadas e vai começar a aumentar a inadimplência nos aluguéis. Então, para a saúde financeira do fundo, ele vai começar a diminuir a distribuição de rendimentos, de dividendos. Mas funciona da mesma forma com o investimento diretamente em imóvel. Se o inquilino sair ou então deixar de pagar o aluguel, você fica no prejuízo do mesmo jeito. Então, esse grau maior de risco não justifica que os fundos imobiliários são um mau investimento, desde que você estude sobre eles e saiba realmente o que está fazendo na hora de investir. Para esse vídeo não ficar mais longo, no próximo vídeo eu vou falar quais são os 6 riscos de investir em fundos imobiliários. 3 deles são relativos ao mercado imobiliário em si, eu tenho o mesmo tipo de risco para investir em imóveis, e 3 deles são relativos por serem ativos financeiros sujeitos às variações de mercado como um todo. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar a notificação para não perder esse próximo vídeo. Não deixa também de curtir o vídeo se você gostou, de compartilhar com teus amigos para que eles possam aprender mais, e assim você me ajuda a divulgar esse trabalho. Eu agradeço a tua atenção, bons investimentos, e a gente se vê no próximo vídeo.